amém, amém. Nós estamos felizes com Jesus? Diga um amém bem forte aí. Amém. Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. Você tem dúvida disso? Não. Deus é tão bom que eu quero já começar a contar um testemunho que o Danilo mandou no Instagram do Souza. Olha só como o momento que acabou de passar de oferta também é um momento de adoração, um momento de você viver milagres, um momento de você ver a sua resposta acontecendo. Olha só, na última terça-feira eu perdi uma venda onde estava tudo praticamente fechado, e a cliente acabou fechando em outra empresa, sem mesmo me dar uma oportunidade de cobrir a proposta. Fiquei muito chateado, tão chateado que cheguei até mesmo murmurar. Após respirar e conversar com Deus, me deu uma vontade imensa de ir para a igreja. Quando você estiver chateado, com raiva, decepcionado, você respira e vem para a igreja. Fui para o Sozo, e no momento das ofertas, Deus tocou no meu coração de ofertar o que seria o dízimo da venda que eu faria. Entreguei no altar. Na quarta-feira eu fechei 2 vendas, onde só uma já vai me pagar 3 vezes a comissão da venda que eu havia perdido. Aleluia. Você poderia se alegrar com o testemunho do irmão aqui. Deus falou com o irmão perdeu a venda, veio aqui, ofertou no momento do dízimo da oferta. No outro dia ele teve 2 vendas, e uma delas foi 3 vezes o valor da venda que ele perdeu. Sabe por quê? Porque Deus ama. Diga assim: Deus me ama. Eu quero ministrar Eu ministrei essa mensagem no domingo, e eu quero ministrar ela ela vai destravar na sua vida também. Eu quero ministrar ela com você entender ela como numa visão Souza, uma visão de cura, de salvação e de libertação. João 3,16, versículo bem conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, essa tua palavra, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, porque essa palavra é demonstração incondicional do amor do Senhor. A verdade mais absoluta de tudo é que o Senhor nos ama, e o Senhor provou o teu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos uma vida, para que hoje nós tivéssemos uma esperança, para que hoje nós tivéssemos uma certeza, uma convicção, para que hoje nós tivéssemos os nossos olhos abertos, nosso coração inclinado, e que viéssemos, Senhor, a nos apropriar da verdade absoluta da sua paternidade e do seu grande, infinito amor, Pai. Que o Senhor venha falar profundamente no coração das pessoas aqui, Pai, tantas as que estão presentes aqui no templo, como as que estão nos assistindo, que elas venham ser impactadas pela palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um versículo que representa o real sentido de uma entrega baseada no amor. Esta é a maior entrega que ocorreu em todo o mundo, um amor incondicional. Por que incondicional? Porque não há explicação para esse ato, mas Deus amou você. Não há lógica para esse ato, Ele simplesmente decidiu amar você. Por que Ele amou você? Porque você, para Ele, tem valor. Você pode não ter valor para os homens, você pode não ter valor para o diabo, mas para Deus você tem um tremendo valor. E porque tudo que acontece na sua vida é importante para Ele, desde a menor até a maior.
Deus se importa com tudo que acontece com você. Sabe por quê? Porque é uma história que Deus escreveu a seu respeito, e Ele decidiu que essa história, mesmo com a queda de Adão, mesmo que Adão ter pecado e abriu a porta, Deus decidiu que essa história não vai ser interrompida. Possa levantar inferno, possa levantar principados, possa levantar potestade, possa levantar o que for, mas isso não vai impedir de que essa história se cumpra na sua vida. Por isso Ele deu o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que voltássemos a viver essa história. E acredite, quando você começar a viver essa história, a partir do momento que você acreditar de todo o seu coração, de tudo aquilo que Jesus proporcionou na sua vida, a sua história vai virar um best-seller. Porque Ele quer mudar a sua vida, e Ele apresenta uma proposta. A proposta é crer na redenção que há no sangue de Jesus, e aceitá-la pela fé. E o resultado de tudo isso: não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim: eu fui chamado para não perecer. Não, mais alto, diga assim: eu fui chamado para não perecer. Não importa a situação que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, não importa o que estão dizendo a seu respeito, a verdade absoluta é que você foi chamado para não perecer. Eu quero profetizar: você não vai perecer nessa enfermidade, você não vai perecer nessa dificuldade, você não vai perecer nesse momento de caos. Sabe por quê? Porque Jesus morreu naquela cruz. Se você está aqui é porque você acreditou na obra dele, e uma vez que você acreditou na obra dele, não pereça, mas você vai ter a vida eterna. E a vida eterna sua começou ali na cruz, e ela continua acontecendo hoje e até o momento que Jesus voltar. E depois que Ele voltar, você vai viver uma vida eterna com Ele, mas a sua vida eterna é para o seu hoje, para o seu agora. Tudo aquilo que é realidade no céu é realidade na sua vida. Não perecer aqui é a palavra grega apolume, que significa separação, movimentar-se de um lugar, ser tomado de um todo. É quando você está num momento, você está num local, você está numa situação que você está totalmente preso. Deus não vai tirar você os pedaços, não vai tirar metade de você e levar, não. Deus vai tirar você por inteiro. É o que aconteceu lá no Egito, quando o faraó faz a proposta: não, pode ir que fique as crianças, não, pode ir que fique o ouro. A resposta de Moisés foi: não vai ficar nenhuma unha, porque Deus vai levar por inteiro. Nada que é seu vai ficar no Egito. Você vai para a terra Canaã, e você ainda vai levar o despojo do Egito. É um tipo de separação, onde a coisa que é separada da outra, pela qual a união das duas é totalmente destruída. Deus está dizendo esta noite para você: eu estou tomando você do lugar da derrota, eu estou tomando você do lugar da vergonha, eu estou tomando você do lugar da dor, eu estou tomando você dessa situação, e eu estou tirando você e te levando para um outro lugar, onde a minha graça, onde o meu favor, onde a minha bondade, onde a minha fidelidade vai estar te acompanhando, vai estar te cercando, vai estar te direcionando, vai estar te levando. Foi isso que Jesus fez. Ele te separou, destruiu ali na cruz a união que havia entre você e o pecado. O que te afligia, o que te trazia doença, o que te levava à derrota, o pecado. Então Ele tirou você desse lugar de morte, e Ele te tirou do império das trevas e transportou para o reino da luz, para um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria no Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez na cruz. Nos proporcionou o direito de desconectar de tudo aquilo que nos prendia, de tudo aquilo que gerenciava, de tudo aquilo que nos direcionava para uma vida distante de Deus. Quando Adão pecou, a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O homem perdeu o contato
O homem perdeu a visão, o homem desconectou-se de Deus com o pecado, e essa desconexão levou o homem a escolher caminhos que não eram bons para ele. Mas ali, a morte de Jesus na cruz nos deu o direito de nos conectar com tudo aquilo que a verdade fala a nosso respeito, porque o velho homem foi totalmente destruído. Quando Jesus fez o homem, a palavra diz que Deus criou o homem perfeito. Quando Deus criou o mar, as estrelas, tudo ele falava que era bom. Mas quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que viu Deus que era muito bom, acrescentou muito no homem. O homem era como um ser completo, mas com o pecado, o homem se distanciou de Deus, deixou de ser alimentado por ele. E aí o corpo do pecado, porque o pecado ele destrói, o pecado machuca, o pecado leva o homem, a palavra diz, João 10:10, que o ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. O pecado, ele tira a sua longevidade. Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra, 962 anos, mas conforme a influência do pecado ia chegando no corpo do homem, o homem sentiu o reflexo desse pecado, deixou de viver 900, foi para 800, 600, 500, 400, 300, chegou um momento que Deus falou, não vai passar de 120, o máximo 80, o máximo 120, o que passar de 80 é canseira e enfado. É isso que o corpo do velho homem faz. O corpo do pecado, ele traz doença. O corpo do pecado, ele traz depressão. O corpo do pecado, ele te distancia de Deus. O corpo do pecado te aflige, mas a palavra diz que Jesus te desconectou desse pecado, e aí o velho homem foi crucificado. Olha só o que diz Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Ei, o corpo do pecado foi desfeito. Então, se o corpo do pecado foi desfeito, dá-se a entender que houve uma restauração, uma transformação. Você não está mais no corpo do pecado, você existe um novo corpo, um corpo que é santificado pela presença do Pai, pela presença do Filho e pela presença do Espírito Santo, e esse novo corpo tem o direito legal de ter uma vida plena, uma vida de saúde, uma vida de transformação. Quando você entender que o amor de Deus mudou o seu corpo, e hoje você é regenerado pelo poder da cruz, você não vai aceitar câncer, você não vai aceitar doença, você não vai aceitar enfermidade, você não vai aceitar derrota, porque hoje você possui um novo corpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. É a vida de Deus aqui na minha vida, é a prosperidade de Deus na minha vida, é tudo aquilo que é realidade no céu, acontecendo e se manifestando aqui na minha vida. Diga assim: o corpo do velho homem foi desfeito, para que eu não sirva mais ao pecado. E uma vez que eu não sirvo mais o pecado, eu vou ter a resposta de Deus na minha vida. Foi desfeito. Então o efeito do pecado que afetava o velho homem acabou. Sabe por quê? Houve uma desconexão com o pecado. Diga assim: desconexão com o pecado. E quando você acreditar nessa verdade, o pecado vai perder o poder e o domínio, e consequentemente os efeitos dele irão acabar na sua vida. O pecado não terá mais domínio sobre você, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele vai perder o domínio, porque a graça de Cristo é baseada na fidelidade e na bondade de Deus, seu Pai, para com você. A graça é baseada no quê? Na fidelidade e na bondade de Deus.
ela não é baseada no seu currículo, ela não é baseada no seu tempo de igreja, ela não é baseada pela quantidade de campanhas que você faz aqui no Culto Souza. A graça de Deus é baseada na fidelidade e no amor, na bondade de Deus. Por isso acontece que tem pessoa que vem aqui na primeira semana recebe o milagre, outra recebe mais na frente. Não é pelo que você faz, não é pelo seu currículo, não diz respeito ao seu esforço, quem você é, ou a posição que você ocupa aqui na igreja, não se diz respeito se você merece ou não. Como diz Chris Volato, a graça é mais do que favor imerecido, a graça é poder operante de Deus no seu corpo e na sua vida. A graça é poder de Deus operativo no seu corpo e na sua vida. É Deus operando em nossas vidas através do Espírito Santo que habita dentro de nós, firmado no que Jesus Cristo fez ali na cruz. Porque a graça, ela veio por um homem, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus Cristo. João 1,17 diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça aqui, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus habita dentro de mim, esse Jesus habita dentro de você. Esse Jesus, ele veio para estabelecer uma nova verdade e uma nova aliança pelo sangue dele. E faça uma pergunta para mim, diga assim: pastor, qual a verdade? Não, me ajuda a pregar, gente, fala mais alto. Pastor, que verdade é essa? A verdade que a graça não condena, a graça proporciona mudança e restauração. Então não importa a vida que você teve, não importa o que você fez, não importa se lá na concorrência tem uma ficha criminal sua desse tamanho, a graça não está nem aí para essa ficha criminal, porque ela não condena, ao contrário, ela restaura e transforma. Foi o que Jesus fez com a mulher pega no ato de adultério. Filha, cadê seus acusadores? Todos foram embora? Sim, Senhor, foi. Tem alguém que te condenou? Não. Então eu, que sou a graça, também não te condeno. Só vai e não peques mais. A graça não é um passaporte para o pecado, mas um meio pelo qual nos potencializa a nos tornar santo. A graça não é um passaporte onde você vai pecar, vai te dar direito de você errar. Não, a graça ela te potencializa a você chegar e olhar assim: eu vou trocar o meu Deus, eu vou trocar Ele por Ele, eu vou trocar minha vida de santidade por essa vida aqui? De jeito nenhum. A graça o tempo todo está falando para você: filho, vale muito a pena você manter-se nos meus pés, quebrantado, porque nos meus pés é o melhor local, onde é mais seguro que você vai estar. E quando você estiver nos meus pés através da graça, gente, pode ser o que for. José, como eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Então a graça, ela te dá força para você se tornar santo. A graça não oferece somente uma passagem de ida para o céu. Tem muita gente achando que Jesus veio para te dar uma passagem de ida para o céu, chegar lá no seu passaporte e bater o carimbo lá assim, ó, pronto, você está apto para ir para o céu, pode subir. Não, a graça é mais do que isso. Morar no céu é consequência de uma vida de quem anda com Jesus, mas a graça te convida a viver o reino aqui na terra, e quando Jesus vier, você reinar juntamente com Ele. Como Ele até agora Ele ainda não veio para nós reinarmos com Ele, você pode viver o estilo de vida do céu aqui na terra. Te convido a crer que antes que Jesus venha, você pode experimentar um reino de justiça, de paz e alegria. Tem muita gente achando que esse reino é só para o futuro. Não, esse reino é para agora, é para esse momento, porque a graça diz: vinde a mim, Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A promessa não está dizendo que não haverá jugo e fardo, mas a promessa é que o jugo e o fardo serão leves, suave e leves. Se você de repente está aqui por causa de um jugo de enfermidade, mas esse jugo vai ser tirado da sua vida, porque até então você tem demonstrado para Deus a sua fidelidade na bondade. O retorno diminuiu aqui, aumenta por favor um pouquinho o retorno. Você vai caminhar na fidelidade dele, e daqui a pouco o que vai acontecer com o jugo que é suave e leve, vai desaparecer. Aprenda do Senhor. Ele é humilde, o manso, e você vai encontrar descanso. Não quer dizer, a palavra está dizendo que você vai carregar o jugo e o fardo o tempo todo da sua vida, não. Tem um momento que você vai encontrar o quê? Descanso. Então, eu convido você a ter coragem, porque Deus não falha. Deus nunca falhou. E eu sempre falo aqui, não vai ser na sua vez que Deus vai falhar. Deus nunca falhou, e Ele não vai falhar na sua vez. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E quando você entender esse amor dEle por você, você vai experimentar uma restauração. Deus te convida para ter um recomeço, recomeçar e viver uma nova vida. E qual vai ser a sua primeira atitude? Quando você descobrir, e você acreditar, e você viver este amor, esquecendo as coisas que para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Entenda algo essa noite, tem coisa nova se formando na sua frente, você precisa enxergar. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: tem coisa nova se formando na sua frente, e muitas vezes você não está enxergando. Não, diga para outra pessoa do outro lado: tem coisa nova se formando na sua frente, e muitas vezes você não está enxergando. Queridos, tem uma legião de anjos trabalhando e ministrando a seu favor. Em todo o tempo, em cada minuto, em cada segundo, os anjos estão trabalhando ao seu favor. Então Deus está fazendo algo para você, só que muitas vezes você não consegue perceber. Sabe por quê? Porque você fica preso lá. Imagine se o Danilo tivesse ficado preso. Ele até falou, né? Por um instante ele murmurou quando ele perdeu. Imaginou se ele tivesse ficando murmurando o tempo todo em relação à venda que foi perdida? Não tinha experimentado uma bênção 3 vezes mais do que ele perdeu. Porque tem coisa nova se formando ao seu favor. Deus está falando: aprenda algo essa noite. Eu estou trabalhando, eu estou construindo, eu estou manifestando o meu poder na sua vida. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Então esqueça o passado está no passado, mas Deus tem um futuro espetacular para você. Eu quero falar um pouco a respeito da queda do homem. Quando Adão pecou, a palavra diz que a terra foi amaldiçoada, o homem foi expulso do jardim, perdeu a conexão com o Pai, e o seu destino a partir de então, viver uma vida de acordo com o seu limitado conhecimento. O homem passa a ter opiniões próprias, traçar o seu próprio destino e caminho, mas se perde porque a visão é limitada, se perde porque sem Deus a escolha do homem só leva a caminhos de morte. Provérbios 14, versículo 12: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. É isso que acontece com a pessoa quando se conecta da videira, é levado pela sua própria intuição.
pressentimento. Só que nós somos limitados, nós somos humanos, nós não sabemos o futuro. A frase que diz: o futuro pertence a Deus. Por que pertence a Deus? Porque Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Então, a princípio, Satanás havia conseguido o que ele queria. O que o diabo quer? Desconectar o homem de Deus. O diabo trabalha o tempo todo para tentar me desconectar de Deus, tentar desconectar você de Deus, para que você não possa ouvir a voz dele, ser instruído por ele, caminhar debaixo de uma palavra dele. Então, através dessa desconexão, ele afastou o homem de Deus, afastou o homem dos três, porque, como eu falei, quando o ramo é desconectado da videira, ele morre. Jesus falou isso, João 15, 5 e 6, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem está em mim, a palavra diz, e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele vai dar muito, quem está em mim e eu nele vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ei, a cura sem Deus não vai acontecer, a cura sem você estar conectado na videira não vai acontecer. Porque se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo. Qual o objetivo do diabo? Impedir que você esteja conectado com a videira, na palavra. Como é que ele vai conseguir isso? Através de uma conversa, sempre através de uma conversa. O que ele quer? Uma conversa, um minuto e uma frase. Foi o que aconteceu com a mulher. Ele conversou com a mulher e pegou a atenção da mulher e levou a mulher a acreditar. Quando ele chega para a mulher e fala: foi assim que Deus falou? Não comerás de todo fruto? Aí ela: não, Deus não falou assim, não comerás de todo fruto, é para eu não comer daquela árvore ali. Já prendeu a atenção dela. E muitas vezes ele prende a sua atenção com a conversa. Ei, essa enfermidade é para a morte. Ei, esse diagnóstico não vai mudar. Ei, o seu casamento não vai transformar. Seu filho que está perdido não vai voltar. Querendo chamar sua atenção. E quando você fala, é mesmo? Pronto, ele conseguiu. E a mulher falou assim: não, Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser semelhante a ele, conhecedora do bem e do mal. E aí, porque ela acreditou, ela já começa a olhar diferente. Antigamente ela via a árvore como morte, e agora a Bíblia fala: vendo a mulher que a árvore era agradável e que o seu fruto capaz de dar entendimento. Até aquele momento ela nunca viu a árvore como um fruto que dava entendimento, mas porque ela deu ouvido para a serpente, ela começou a ter a visão mudada, uma visão turva, uma visão transformada. É isso que acontece quando nós abrimos o nosso entendimento para as mentiras do diabo. Nós começamos a enxergar as coisas de forma diferente. Aí nós já não conseguimos enxergar a enfermidade com a cura completa. Nós já não acreditamos que Samuel vai vir. E não só Samuel, mas dessa vez vai ser Esaú e Jacó acompanhados, 2 meninos no ventre. Então, uma conversa que ele quer desqualificar a palavra de Deus, levando a acreditar que não é bem assim. O que ele precisa? Da sua atenção, um tempo para uma frase. O que o diabo precisa? A sua atenção e um tempo para a frase. O diabo não quer 24 horas conversando com você, ele só quer a sua atenção, uma frase só, para tentar te confundir. Então, parecia que o diabo estava ganhando com tudo isso. A mulher pecou, o homem também, a terra foi amaldiçoada, o expulso do jardim, entregue a sua visão limitada. Parecia que o diabo estava ganhando. Eu disse parecia, mas existe algo que o diabo não considerou: o amor de Deus por mim e por você.
Ele não considerou isso. O incontestável amor de Deus por mim e por você, porque a palavra diz, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Ele não precisava, mas Ele pagou o preço, enviando Jesus, para quê? Voltar a habitar dentro de você, para que você fosse novamente conectado, alimentado, suprido pela videira que é Jesus Cristo. E uma vez que você é reconectado, você vai começar a dar fruto, e não somente pouco fruto, mas a palavra diz, você vai dar muito fruto, e o seu fruto vai permanecer. Ele desconsiderou isso, o profundo amor de Deus por mim e você. Por mais que difícil que pareça acreditar, se você está aqui, é porque Deus estava presente, amando e cuidando de você. Se você está aqui, é porque Deus está presente, amando e cuidando de você. Sabe por que Ele está amando e cuidando, trabalhando e transformando você? Porque Deus quer que você seja um representante dele aqui na terra. Representante. Jesus representou o Pai aqui na terra. Jesus representou o Pai através da cura. Jesus representou o Pai através da libertação. Jesus representou o Pai através de milagres, transformando 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 homens e mulheres. Jesus representou o Pai depois de novo multiplicando novamente, agora 7 pães e alguns peixes. Jesus representou expulsando, quebrando o domínio das trevas sobre a vida das pessoas. Jesus era um representante. Nós fomos chamados para ser um representante. João Batista foi chamado para ser um representante também, a voz que clama no deserto. Ele veio endireitar o caminho do Senhor. Mas o que aconteceu com a voz que clama no deserto? Chegou lá, enquadrou Herodes lá, falou que ele estava em pecado, porque ele casou com a mulher do irmão dele, estava cometendo pecado, foi parar na prisão. E chegou um momento, a circunstância, a prisão, o local, começou a trazer dúvida, e eu acredito que a serpente começou a conversar com João, e João manda uma resposta para Jesus: o Senhor é mesmo o Messias? Olha só, antes, o João falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, esse João, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Essa voz que clama no deserto agora está em dúvida, e manda perguntar: é mesmo o Senhor o Messias, ou nós teremos que esperar outro? A resposta de Jesus é uma prova de que Deus está presente, amando e cuidando. Quando perguntam isso para Jesus, a palavra diz que Jesus chegou ali, deu vista a cegos, surdos ouviram, leprosos foram limpos, pessoas com espíritos malignos foram libertas, paralíticos levantaram, e Jesus falou assim: vai lá e diga para João: cegos veem, coxos andam, leprosos são limpos, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino do céu. Jesus responde mostrando que evangelho é movimento e poder. Por que você tem que acreditar no seu milagre? Porque evangelho é movimento e poder. Evangelho não é uma história de carochinha, uma história que alguém inventou, não. Paulo diz: o meu evangelho é demonstração de poder. E sabe por quê? Porque o Pai demonstra o poder dele, porque ele se importa com você. Eu vim aqui para dizer para você: Deus se importa com você. Deus se importa com você. O Deus
encoraje você a olhar além da sua humanidade. Você olhar para a palavra. Deus quer que você olhe para o plano divino, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio só para nós ficarmos cantando essa história, soletrando esse versículo. Jesus veio para ser, como eu falei, como Chris Walton diz, a graça é mais do que favor imerecido. A graça é poder operativo de Deus na minha e na sua vida. T.L. Osborne diz que o preço que Jesus pagou, o preço que Deus pagou entregando o seu Filho, é prova o quanto Ele ama você. Porque Deus acredita em você. Deus acredita que você não vai desistir. Deus acredita que você não vai fraquejar. Deus acredita que você não vai dar um passo para trás. Deus acredita que você vai se manter firme, mesmo com dor, mesmo com diagnóstico médico negativo, mesmo os médicos dizendo você não pode ser mãe de filhos. Nós temos vários casos aqui, mesmo dizendo é câncer, não importa. A palavra diz que não pereça, mas tenha a vida eterna, e não é vida no futuro, é uma vida aqui no presente. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quatro verdades que eu quero colocar para você aqui. Primeiro, que o sangue de Jesus Cristo te purifica. Você entendeu isso? A palavra diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas a mesma palavra diz no Novo Testamento: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que machuca é o pecado. E se você foi purificado e não há pecado, você tem o direito legal de, no mundo espiritual, reivindicar a vida e a vida e a saúde plena que Deus tem para você. Segunda verdade, a vida de Jesus me regenera. Sendo de novo gerado, sendo de novo o quê? Se você foi gerado de novo, é porque você é nova criatura. O velho homem, o corpo do pecado foi destruído, sendo de novo gerado não da semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Você foi gerado com a semente incorruptível, e não foi por um tempo da sua vida, mas que vai permanecer para sempre. Terceira verdade, a alegria de Cristo transborda em mim. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. A alegria de Cristo transborda em mim. O que leva um crente, o que leva uma pessoa que acredita, que confia no amor, na paternidade de Deus, não se curvar diante da situação. O que leva essa pessoa num momento de dor, ter alegria, ter disposição, ter certeza, porque ela sabe que o dia dela não acaba no hoje. Existe um amanhã, e o nosso amanhã será como a luz da aurora, que vai brilhar, e vai brilhar, e vai brilhar, até se tornar um dia perfeito na nossa vida. Então a alegria do Senhor transborda em mim, e eu consigo passar pelo deserto dando glória a Deus. É o Matos Nascimento que cantava: vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu passo pela prova dando glória a Deus,
Por que eu passo pela prova dando glória a Deus? Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar ao meu favor, e basta uma palavra sua que os montes se removerão. O Deus que está cuidando, o Deus que está trabalhando, o Deus que está direcionando você, a palavra dele vai remover montes, vai remover pecado, vai remover passado, vai remover enfermidade, vai transformar a sua vida. E por último, eu sou de valor infinito. Diga assim: eu sou de valor infinito. 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Uma vez que você se apropria pela fé da obra redentora de Jesus ali na cruz do Calvário, e você passa a acreditar que a palavra é verdade absoluta, a sua fé vai ter um valor muito mais do que o ouro. O ouro, quando é passado pelo fogo, ele se torna limpo, puro, perfeito, e a palavra está dizendo que você vai se tornar isso, com um valor inestimável. Eu tenho um valor inestimável diante do meu Pai, por isso Ele mandou Jesus para morrer ali na cruz. Então por que eu vou ficar tremendo? Por que eu vou ficar me curvando diante da circunstância, mesmo estando na prisão? Ele está comigo o tempo todo, Ele está comigo trabalhando o tempo todo. Mas pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Pastor, tem hora que a vida muda de assim, não está lá de dentro. Eu sei que é isso, mas é nessa hora que eu tenho que mostrar que não vou perecer, mas eu tenho a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, você que vem no culto Sozo, você não pode entender, você precisa entender que você não vai perecer. A última palavra sempre vai ser de Deus, a última palavra é dele.